as reflexões, que a gente possa absorver e reter a energia aqui emanada pelos aqueles que já atingiram outros patamares de elevação e que nos auxiliam no nosso dia a dia, nos auxiliam nessa casa, sempre trazendo bom ânimo à nossa mente, aos nossos pensamentos, sempre trazendo alegria e força e energia para que possamos viver com intensidade, com dedicação e impondo a nossa vontade, procurando sempre o bem e não o mal, porque esse é o objetivo da vida, né? E a gente vai falar hoje um pouco de amor. E esse nome é difícil a tarefa de compreender o amor, porque quando eu comecei a escrever a respeito do amor, eu já sabia que não ia ser fácil, né? Que ia ser complexo, porque a gente ainda tem um vago entendimento, né? A gente não tem intelectualidade, não temos ainda moralidade para avançar nessa esfera que é de Deus. Porque o amor, ele sustenta o universo que a gente habita. Ele sustenta o universo que a gente habita nas suas forças de atração e de expansão. A atração que une todas as estrelas, todos os planetas e mantém esse universo que a gente mal conhece, a infinidade dele, em harmonia, em felicidade, em perfeito equilíbrio. E a força que expande também, porque a força do amor, ela tem atração, mas ela também tem expansão. E a gente sabe que o universo também se expande. Constante expansão. A força de atração é fácil a gente perceber. Do lado moral, entre as pessoas, você logo percebe quando você se sente atraído por uma outra alma, um outro espírito encarnado ou desencarnado, você se sente bem. A gente sabe, né, da energia que emana desse amor e quão benéfica ela é. Mas tem a força da expansão, que está diretamente correlacionada ao nosso progresso, à nossa evolução. E às vezes expandir não é tão agradável assim. Porque quando a gente tem a necessidade de expandir, nos tira da zona de conforto. Requer mais ação, requer mais atitude, mais vontade, para que a gente possa se mover nesse caminho. Mas amor é algo que necessita de constante dedicação. Ninguém adquire ou recebe o amor pronto. Ele vem na forma de uma semente que foi dado de presente por Deus, se inicia na forma do instinto e requer de nós o esforço e a dedicação necessárias para que a gente possa expandi-lo, para que a gente possa aos poucos ir descobrindo que a verdadeira felicidade da vida está em atingir outros patamares de amor. E a gente começa a perceber que a felicidade do mundo que vivemos não mais só depende das nossas conquistas, mas depende da conquista de todos. Porque assim como o universo se mantém em harmonia como esse todo, através das forças de gravidade ou outras que nós ainda não compreendemos, nós, espíritos, também precisamos dessa força a governar o nosso caminho, o nosso dia a dia, se a gente quer encontrar felicidade na vida. E não é possível a felicidade sozinho, porque se assim o fosse, estaríamos talvez transgredindo uma lei, a lei de sociedade, onde fomos todos feitos para vivermos juntos, para nos auxiliarmos e sermos auxiliados, como a gente começou hoje o dia aqui em agradecimento àqueles que do alto vêm a esta casa, trazendo energia, trazendo paz, trazendo amor para todos nós. Vamos começar a adentrar. E quando eu comecei a refletir a respeito do que falar, a respeito do amor, né, logo de cara
eu fui surpreendido com algumas reflexões que atrapalharam o meu raciocínio. E é por isso que eu acho que a gente deve começar, então, com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é a definição de Deus. Kardec definiu Deus como não é quem, é o quê? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aquelas que conhecemos e talvez de outras que nem conhecemos ainda. Agora, para a gente amar e para a gente desenvolver o amor, é necessário a gente criar intimidade com Deus. E como é que se cria intimidade com o Criador? Através do silêncio da alma. Alguns gostam de chamar da meditação ou da oração. É assim que você se aproxima dessa fonte criadora, dessa fonte de amor que nos sustenta a vida. E a gente inevitavelmente passa por alguns questionamentos. Questionamentos, às vezes, que foram impulsionados pelas ocorrências da vida, pelas dores, pelos sacrifícios, pelas doenças, pela separação de entes queridos, que chamamos de perdas, frente à nossa fraca compreensão da vida. E quanto mais a gente estuda, é fácil você chegar à conclusão que muito pouco sabemos. E que a gente ainda está nos primeiros passos do desenvolvimento da nossa inteligência, do desenvolvimento da nossa moralidade. E eu acho que é por isso que Kardec, então, logo na sequência onde ele definiu Deus, né, os espíritos definiram para ele que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Kardec, então, começou a colocar algumas características dessa divindade. E dentre destas, esta aqui, que Deus é soberanamente justo e bom. Para a gente começar a caminhar a respeito do amor, essa colocação de Kardec tem que ser uma premissa. Todos nós espíritas somos abençoados em não ferir a nossa inteligência. Nos ensinamentos da doutrina, no dia a dia daquilo que estudamos e aprendemos, não é verdade? Aliás, isso foi o que realmente me atraiu para o Espiritismo. Tudo que é dito faz sentido. Tudo está conectado. Lógico e racional. Lógico e racional. Mas, como ainda não temos a capacitação intelectual plena, é algo ainda em desenvolvimento, a gente tem que partir de algumas premissas. Principalmente com relação à bondade de Deus, com relação à sua justiça. Todos nós viemos, talvez, de outras religiões, onde durante muito tempo confundíamos a bondade de Deus com punição. Ou melhor, víamos Deus mais como um Deus punitivo, onde a gente tinha muito medo dele, onde a gente se policiava para fazer um pouco melhor, por medo, por temor. E ainda hoje navegamos em dificuldades com relação à compreensão da sua bondade. E quando a vida se depara diante de nós com esses desafios que eu citei, seja de uma separação, seja da aparente morte, como muitos ainda se referem ao momento onde alguns de nós retornam ao mundo espiritual, né? Seja através de uma doença terminal, seja através da dor moral, provocada talvez pelos desenganos, pelos nossos erros, a gente acaba lá no fundo ainda se perguntando: mas por que isso está acontecendo comigo?
que essa dor? Onde está a justiça de Deus nessa separação brusca? O que Ele quer de mim? E nos sentimos perdidos. E é nessa hora que a gente deve parar, orar e refletir. Por mais que esteja doído, precisamos reflexionar que ainda somos crianças e nem tudo entendemos. E aí então a gente tem que estabelecer a bondade que Kardec nos colocou com relação a Deus. E isso tem que ser um ponto inicial. O ponto que vai construir a nossa fé, que já se iniciou com as suas bases sólidas na racionalidade, mas que agora a gente precisa desenvolvê-la na forma de fé, na forma daquilo que ainda não compreendemos totalmente e que não temos ainda a totalidade do raciocínio lógico a respeito disso. E é toda essa reflexão, que pode parecer um pouco maluca, aconteceu comigo nesse final de ano. E eu estava fazendo um passeio numa ruína maia e me deparei, a pessoa me chamou a atenção com relação a essa árvore, né? E ali eu parei na árvore, não conseguia nem ver mais nada da ruína, né? E fiquei ali, né, na árvore. E falei assim, mas como é que pode isso daqui, né? Porque eu estava num momento sempre naquela semana em especial, né? Tava fazendo um cruzeiro com a família e sempre no mar e noite estrelada e vendo harmonia, né? E só vendo beleza em tudo que existia no universo. E eu falei, como é que essa árvore abraça a outra, suga dela, mata, e aí passa a existir sem essa que não sei se na figura vocês conseguem ver, mas ela vai abraçando, né? No Brasil chamam de árvore da morte. Ela vai abraçando, suga toda a seiva daquela que estava no meio e mata ela. E fica até um oco no meio, né? Depois que ela mata, fica um oco e ela continua a crescer. Eu falo assim, meu Deus do céu, mas como é que pode isso daqui, né? Porque isso daqui é a natureza, isso daqui é Deus. Onde está a bondade dele nisso? E foi aí que começou o meu conflito. Eu falei assim, mas onde está a bondade? Onde está a bondade nisso? E aí, graças a Deus, eu estava fazendo a palestra e comecei a estudar, né? Quando a gente começa a estudar, então as coisas vão vindo e aí você vai, na verdade, se surpreendendo e vai tendo uma alegria de ver que, fala assim, não ele é bom mesmo, é só eu ainda que não tenho condição de compreendê-lo na sua totalidade, né? E algumas coisas sim eu tenho que aceitar. Então, quando você vai na Gênesis, no item 20 lá da Gênesis, né, a gente tem um capítulo que é chamado Destruição dos seres vivos uns pelos outros. E lá está exatamente a minha pergunta, Kardec fez, né? Por que Deus criou os seres vivos com a necessidade de mutuamente se destruírem? Para se alimentarem uns à custa dos outros. E logo ali, então, eu comecei a pensar, eu falei assim, realmente, né? Existe bondade na natureza que nos cerca? Nos animais que se alimentam instintivamente pela necessidade? E eu comecei a ficar um pouco chocado, principalmente quando você vê essas cenas dos animais caçando, né? Eu falei assim, mas por que isso? Isso mais me parece mal do que bem, né? E aí então eu tive que ir e começar a ler um pouco a lei de destruição. E graças a Deus a gente tem Kardec, porque dentro das minhas reflexões um pouco perturbadas e não muito claras, ele conseguiu alinhar elas para mim. Fazendo no mesmo capítulo, um pouco mais adiante, nos próximos itens, algumas colocações. Ele começa dizendo, talvez ainda não compreendemos que um bem real possa decorrer de um mal aparente. E não é verdade? O problema é que no nosso grau evolutivo, nós ainda damos mais valor para a matéria, para o corpo, para a carne,
do que para a alma. O que é mais importante, a vida do espírito? Ou essa passagem que estamos todos aqui? Que alguns descrevem como um segundo na nossa vida eterna. Talvez a alimentação dos animais, na sequência da vida, seja uma condição divina para que possamos cada vez mais adquirir experiência. Experiência que é eterna e fica na alma para sempre, na forma do nosso conhecimento. Ou ainda, Kardec fez outra reflexão. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito, para o desenvolvimento da nossa inteligência. E mais uma vez, a minha racionalidade foi de encontro com ele e falou assim, é verdade. Porque nós, humanos, se deixar, a gente quer passar o resto da vida deitado na rede, na sombra, tomando água de coco, não é verdade? Mas é o desafio de todo dia que faz com que a gente desenvolva a inteligência, seja no trabalho, seja no convívio social, um com o outro, seja no dia a dia da família, nas relações entre os casais, entre filhos, entre avós, mães, pais. Ali, aos poucos, a gente vai refletindo a respeito dela e vamos avançando e vamos evoluindo. E aí, então, Kardec faz uma outra observação importante. O erro consiste em pretender-se que a alma tenha saído perfeita. E essa, para mim, foi a melhor de todas. Saída perfeita das mãos do Criador. Se assim fosse, Deus tê-la feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. E essa é a beleza da vida. Nós não somos iguais a Deus. Nós somos feitos à sua semelhança. E ainda temos que agora empreender o esforço, a vontade, para poder alcançar e compreendê-lo na sua totalidade. Nós somos seres ainda imperfeitos, mas com a semente do amor, que é a perfeição, que é a alegria, já dentro de cada um de nós, a ser desenvolvida. E quando a gente passa a caminhar, passa a se esforçar, porque o bem, ele não vai cair na sua cabeça num sonho. Você não vai estar dormindo e de repente você tem um sonho e fala, nossa, acho que agora eu vou ser uma pessoa boa. E a partir dali você vai ser bom. Não. Para fazer o bem exige esforço e dedicação. Demanda vontade. Você tem que querer aquilo. Como tudo na vida. Como o trabalho. Como os objetivos que a gente coloca. Precisa você querer. E só assim, então, é que você vai começar a migrar, compreender um pouco mais ao amor. E adivinha o que acontece? Quanto mais você consegue praticá-lo, é uma força divina. Ela se expande e você mais quer fazer. E você passa a perceber que é muito melhor, tem muito mais alegria em fazer o outro sorrir do que simplesmente atender a uma vontade sua. Seja na compra de algo, de um carro, ou mudar de casa. E aí você começa a perceber que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais. Que a verdadeira felicidade, aquela que sustenta o universo, está em servir. Está em desenvolver esse amor que é pequeno, quase não tem chama, dentro de cada um de nós. E oferecê-lo a outros. Oferecê-lo talvez primeiro para aqueles mais próximos, para os nossos filhos, para os nossos pais. Mas hoje na aula ali disseram, mas quanto difícil isso. É verdade. E uma coisa é você tomar consciência
compreender o que eu estou falando, outra coisa é colocar em prática. Quão difícil é colocar em prática. Mas ainda na perfeição do universo que a gente vive. Nós somos abençoados a cada segundo com as oportunidades de novos desafios, com as oportunidades de amar. E é claro que a gente passa a amar primeiramente aqueles que é mais fácil, né? Seus filhos, suas filhas. E aí a gente passa a progredir um pouco mais. E tem esse impulso inicial, né? A gente está na semana, acho que semana que vem, é semana do Dia dos Namorados ou mês que vem? Tá próximo, aqui, semana que vem. Boa. A gente tem esse impulso, né, na vida, a querer namorar, né? A querer ter um companheiro, né? E aí logo que começa, é uma beleza, 1, 2 anos. E aí vem a dificuldade. Aí a gente vai se deparando realmente com as nuances do amor. O amor que nada cobra. O amor que dá e não espera nada de volta. O amor que compreende, que aceita. Esse amor divino que a gente ainda tem dificuldade de compreendê-lo. Mas que é o amor que nos sustenta e sustenta todo esse universo. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria. E curvemos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. E é isso que a gente precisa. Sempre que a gente se deparar com algo que nos dói, que nos machuca, e que a gente tem a tendência, ou talvez o pensamento, que estejamos sendo punidos. Não. Reflita, medite, ore. E busque a compreensão daquele que é divino e que é puro amor, que só nos ama. E ali você vai encontrar as forças necessárias para seguir adiante com a tua vida, com a tua evolução, com o teu caminhar. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Jesus estava sendo criticado pelos fariseus porque ele sempre estava rodeado de pecadores. Então ele respondeu com a seguinte parábola. Um pastor, ao possuir 100 ovelhas, abandona 99 delas porque uma havia se perdido. E quando a encontra, carrega o ombro cheio de felicidade. E assim diz a eles: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O amor de Deus é incondicional para todos nós. Ninguém vai ficar para trás. A gente deve reflexionar a respeito disso e trazer um pouco para nossas vidas. Por que o nosso amor ainda é tão condicionado às nossas culturas, aos nossos preconceitos, àqueles que nos rodeiam e que são próximos? Porque Jesus também disse: é necessário que você ame os seus inimigos. E aí ninguém compreendeu e ficou toda uma confusão. Mas como que eu vou amar o meu inimigo? Em outro momento, ele também deixou claro que é necessário que amemos a todos. E quem é esse todo? É a humanidade? É o teu irmão, tua irmã? É o teu vizinho? É o rapaz que sentou do teu lado no estádio de futebol? É todo mundo. E quando a gente passa a refletir um pouco a respeito de quando estamos em dor e em necessidade e levantamos o nosso pensamento ao alto e pedimos ajuda dos bons espíritos que nos cercam, que cercam este lar, esta casa, na fluidoterapia, frente às nossas dores morais e físicas,
nós somos ajudados. E todos saímos daqui com alegria, todos saímos daqui num estado de espírito bom. Mas o amor, ele é um elo do universo. E assim como nós recebemos daqueles que têm condição de nos dar, muitos se acercam da nossa vida, pedindo o mesmo abraço, pedindo a mesma mão estendida. E aí, quando é a nossa vez de encerrarmos o elo, de fazermos essa unidade universal, a gente diz que não está preparado, ou que ali não é o momento. E aí deixamos de ter a oportunidade de praticar a caridade, de desenvolver o amor. E acabamos por quebrar esse elo. Essa faz parte do nosso caminhar, da nossa evolução, onde a gente aos poucos vai deixando aquele animal que ainda caçava, que se preocupava com a alimentação do dia a dia. Com o desenvolvimento, a gente falou um pouco isso na aula hoje, com o desenvolvimento da nossa inteligência, a gente aprendeu a acumular, primeiro comida, né? Então não tinha mais que caçar todo dia, né? Agora dá para caçar uma vez por mês. Depois progredimos, aprendemos a plantar, aprendemos a estocar em silo. Não precisava mais trabalhar nem por um ano. Trabalhava um período e estocava por um ano, né? E agora a mesma coisa. Agora na forma do dinheiro, a gente trabalha. E se perguntar para a maioria aqui qual é o objetivo do trabalho, é acumular para eu poder parar de trabalhar. Por que você trabalha tanto? Não, porque eu não quero mais ter que trabalhar. Então, quanto mais antes eu trabalhar e acumular, eu vou parar de trabalhar, né? Mas qual é o sentido disso, né? Porque é através do trabalho, que é a lei de Deus, que a gente desenvolve o amor. É exatamente nesse contato um com o outro, com as minhas necessidades e as suas diferentes, que a gente tem que encontrar um meio termo, não é verdade? Que a gente acaba desenvolvendo essas capacitações que não temos ainda. E acabamos que assim por caminhar. Kardec deixou bem claro que qual é o guia, qual a orientação nesse nosso desejo, então, de desenvolver o amor. Está na nossa consciência. E para quem anda meio esquecido ou em dúvida, está no Livro dos Espíritos também. Rafa deu aula disso hoje, né? Lei divina ou lei natural, que se encerra na última lei e aqui engloba todas as outras. A lei de justiça, amor e caridade. A gente se depara com ela a todo instante. As oportunidades vêm a cada segundo. Da hora que você acorda e você vai buscar o teu café. E se você se lembrar dela, então você vai esboçar um sorriso. E talvez receba um de volta. E aí o seu dia começa bem e daquele também que lhe atendeu começa melhor ainda. Você ao caminhar para o teu trabalho, no trânsito, alguém lhe fecha e xinga e você faz uma oração, desejando também que ele encontre paz e calma no caminho do trabalho. Chega no teu trabalho, o teu chefe está nervoso, porque o chefe dele está nervoso, porque o cliente está nervoso, um gritando com o outro e nada resolvendo. E aí você de novo tem a oportunidade de, com bom ânimo, acalmar a todos à sua volta e buscar a melhor solução. Você chega em casa, tua esposa, teu esposo está triste, porque perdeu o emprego, porque não teve aumento de salário. E ali também você tem a condição de estender a mão e buscar o bom ânimo na oração, no bom pensamento, na colocação que aquilo é passageiro e que a gente vai passar por
pela dificuldade, vão me enfrentar, e o outro emprego vai vir, o salário vai voltar. E a vida é esses desafios constantes, nos forçando a desenvolver o amor, que praticamos através da caridade. E então, eu comecei a pensar, e onde que está esse amor? Onde que eu busco ele? E a Dona Joana traz uma história no livro Garimpo do Amor. Ela conta a história de um homem que vivia numa região que chama Kongota, na Índia. E esse homem, então, supostamente muito feliz, morava numa casinha, num riacho. E um dia um visitante, um viajor, na verdade, né, passando por ali, pediu pouso, pediu para dormir. Como que de costume naquela época. Ele deu o pouso e à noite então tiveram a seguinte conversa. O viajante perguntou para o dono da propriedade: "Você é feliz?" Ele falou: Sou feliz. Tenho uma mulher que me ama, tenho meus filhos que me rodeiam. E a gente vive dessa maneira simples, mas feliz aqui nesta casinha." E o viajante falou: "Não, você não é feliz. Você não é feliz porque você não conhece os diamantes." "Você conhece diamantes?" Ele falou: "Não, o que é esse diamante?" "Ah, diamante é uma pedra fantástica. E você não pode ser feliz se você não conhece ele." O viajor foi embora e aquele senhor ficou refletindo a respeito dos tais diamantes. No dia seguinte, decidiu ir embora. E foi rodando o mundo em busca desses diamantes. Procurou e nada achou. De tanto procurar, andando de mina em mina, de riacho em riacho, acabou ficando doente. Largou toda a família. Eles tiveram que vender a propriedade e ele acabou por morrer. Mais algumas décadas se passaram. E aquele mesmo viajor voltou àquela propriedade. E novamente pediu pouso. Mas ali se encontrava um outro homem. E ele perguntou: "Mas o senhor não era dono dessa propriedade?" "Não, eu adquiri a propriedade agora há pouco." "E o rapaz que estava aqui?" E ele contou toda essa história. Ele saiu pelo mundo a procurar não sei o quê, ficou doente, morreu. E aí veio a mesma história. "Você é feliz?" Sou feliz." "Não, você não pode ser feliz." "Você tem diamantes?" Mas diamante? O que é isso?" Não tenho isso." E aí, de relance, ele olhou na lareira e viu essas pedras ali. Ele falou assim: "O que é isso? O que você tem aqui?" Ele falou: "Não sei, estava aí no riacho." E eram diamantes. Eram diamantes que ficaram para a história. Porque essa é uma das maiores minas de diamantes do que a gente conhece no mundo. E algumas pedras que fazem história, a primeira está na coroa britânica, né, até hoje faz parte da coroa britânica. A segunda eu não me lembro agora onde que ela estava, né, hoje no mundo. Mas são uma das maiores pedras encontradas. E os diamantes estavam ali, no riacho. No riacho da propriedade. E a Dona Joana nos ensina, né, que é o mesmo com o amor. Ele está dentro de cada um de nós. E quantos na vida saem por aí, né, procurando esse tal do amor, né? Ele está dentro de ti. E ele está dentro de ti porque você só pode desenvolvê-lo se você primeiramente desenvolvê-lo dentro de ti.
Porque a gente não pode dar ao outro aquilo que não temos. Palavra dela agora, né? O mesmo fenômeno ocorre com o amor. Muitos se referem ao amor como algo que está em tal ou qual lugar, apresenta-se nesta ou naquela situação, sob uma ou outra condição, indicando lugares onde raramente pode ser encontrado. Quando todos nós fomos criados e passamos a fazer os estágios na vida no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, retemos em nós essa luz divina que aos poucos foi se apagando e apagando, e que aguarda agora o nosso esforço e a nossa dedicação para que a gente possa fazê-la resplandecer. O amor radica-se no ímã de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado para realizar o mister para o qual se destina. Emmanuel, no livro Pensamento de Emmanuel, no capítulo 14, Sexo e Amor, nos traz esse quadro, né, pelo médium Martins Peralva, né, que nos trouxe essa descrição. Do instinto à angelitude realiza o princípio espiritual a marcha infinita para um dia reintegrar-se com a verdade, que é a luz total na perfeição. Em tudo a gente encontra o amor, com base na vida do universo, não é? A gente tem ele nos minerais, na forma da atração. A gente pode notar que cada degrau que você sobe na escada, né? Ao fazer o desenho, o médium descreveu que o degrau sobe na evolução e depois ele anda no estágio. Depois a gente tem no vegetal, onde a gente tem o amor-cooperação, onde a gente já sabe, onde você planta árvores da mesma espécie, elas se desenvolvem de maneira muito mais rápida, né, muito mais eficiente. Depois a gente tem nos irracionais, o amor-solidariedade, onde a gente passa a formar grupos para alimentação e defesa. A gente falou isso hoje na aula, deu até o exemplo das baleias, onde nessa transição para a inteligência, né, elas desenvolvem essa capacitação de passar a caçar em grupo, né, porque é muito mais eficiente. Depois a gente tem o amor nos racionais, onde o amor é o construtor da felicidade nas relações humanas, é o dissolvente da incompreensão e do ódio. Veja, o amor é que constrói a felicidade. Quem aqui não quer ser feliz? A chave para chegar lá é através do amor. Amor Imbatível Amor é o nome do livro. Muito bom. Criado o espírito simples para adquirir experiências a esforço próprio, dando curso aos impositivos da evolução que, enquanto não vigiar o amor, se imporão através de processos aflitivos. Isso é como a evolução. Se você não se mexer, se você não se esforçar, vai vir a dor para lhe impulsionar. Inevitavelmente, momento surge no qual há um despertamento para a emoção superior e o amor brota. A princípio como impulso conflitivo, para depois agigantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres, enquanto dilui aquelas de natureza inferior. É um progresso, né? É aos pouquinhos que a gente vai caminhando, que a gente vai desenvolvendo esse amor. E aí, então, a gente tem um comentário do Emmanuel a respeito de uma pergunta, né? Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E ele desenvolve, então, alguns conceitos, né? E ele descreve, primeiramente, o amor-egoísmo, né? Que é comum às almas inferiorizadas, as paixões desvaradas, desejo de posse, sentimentos arraigados às origens da vida. Aquela coisa mais animal que a gente estava falando, né? A posse é animal, né? Esse desejo de você é meu, você é minha, né?
E a gente vai caminhando para o amor e elevação, onde a gente vê nos cônjuges, na maternidade, na fraternidade legítima, onde é colocado o devotamento, a renúncia, predomina ainda o amor às criaturas sobre o amor a Deus. Esse é o amor que quem tem filhos, é o amor que a gente consegue ter pelos filhos, pelo cônjuge. É o amor onde você devota esforço, onde você procura compreender, onde você procura sempre ter um meio termo. Mas na escala do amor, vamos prestar atenção nisso aqui que é importante. Ainda é o amor, ainda predomina o amor das criaturas sobre o amor a Deus. Esse provavelmente é o estágio que a gente está, que se encontra, que a gente tem capacidade ainda do primeiro degrau do amor, né? Do desenvolvimento dele próprio. Porque o próximo é o amor sublimação. Pertence às almas angelicais. Ele é o amor puro, acima do amor às criaturas. O amor a Deus sobre todas as coisas. Amor a Deus sobre todas as coisas. É isso que nos diferencia ainda daquelas almas mais elevadas. Talvez essa tenha sido a grande compreensão desse estudo para mim. A gente vai voltar nesse assunto um pouco mais adiante. E por último, o amor cósmico, ou universal. Amor crístico. Onde ele nos ensinou dizendo: eu complemento a lei de Moisés, dizendo para que vocês se amem. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus nos ensinou tanto a respeito de tantas coisas ligadas ao amor. É o amor que não cobra, é o amor que é suficiente por si próprio, é o amor que pacifica. É o amor a Pedro, sem impor as verdades para que ele evoluísse, mas mostrando a ele o caminho. É o amor a Judas, estendendo o braço, o amigo, a fraternidade no momento que o apóstolo havia se cometido suicídio. É o amor que silenciou diante de Pilatos, Herodes e de Caifás. E quando todos nós, naquela época, achávamos que Jesus estava morto, ele não descansou. Voltou à Terra diversas vezes para nos orientar, para nos fortalecer, para nos incentivar a continuar. E eu gosto muito dessa senhora. Ela já faleceu, mas ela fez um estudo com relação à regressão de memória, buscando que as pessoas respondessem perguntas com relação à pré-vida, antes do momento do nascimento. E se eu não me engano, ela analisou 750 casos. Quem cita a doutora Ellen Wambach é Hermínio Miranda. E quando você vai ler o livro dela, né, você veja que ela, analisando os casos, ela foi bem científica. Ela fez o mesmo tipo de pergunta e começou a catalogar essas perguntas, né? E aí ela então começou a ler as porcentagens e ver o tipo de resposta, quando essa resposta era diferente, aquela é igual, né? E ela acabou chegando à seguinte conclusão que ela coloca no livro, né?
Analisando as respostas dos pacientes, é unânime que o objetivo da reencarnação não era para desenvolverem talentos, acumular riqueza, status ou poder, mas para se relacionarem com outros espíritos e amar. Amar sem exigir ser amado, sem ser possessivo. A maioria dos espíritos ali descreviam como objetivo da vida, né, o Golden Rule, né? E o que é esse Golden Rule? Como se é muito usado esse termo aqui nos Estados Unidos. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Fazei aos outros aquilo que você deseja que seja feito para ti. E a gente pode ter essa reflexão toda noite. Santo Agostinho recomendou que a gente pensasse a respeito de quem somos. Procura conhecer-te. Mas reflete também a respeito da tua vida. Quantas oportunidades você teve no teu dia de tratar o outro da maneira como você gostaria de ser tratado? Porque é isto que baseia a felicidade. O mestre já haveria aparecido algumas vezes para os apóstolos, para os discípulos. E Pedro e os amigos estavam a pescar. E um homem lá da praia gritou: pegaram alguma coisa? Pedro respondeu: nada, a noite inteira. E o homem então gritou novamente: joga a rede do lado direito. E eles jogaram. E ela veio cheia de peixe. Alguns descrevem, acho que João, se eu não me engano, que Pedro nem aguentou e já pulou na água e percebeu que era Jesus. Saiu correndo para os braços do mestre. E eles se sentaram então para jantar e comer o peixe em abundância. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão Pedro, entristecido ou já bravo, né? Como era bem característica dele: o Senhor sabe de tudo? O Senhor sabe que eu te amo. Jesus então respondeu para ele: então apacenta as minhas ovelhas. A gente só pode servir a Deus se amarmos. Não é sem significado que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. É através do amor que a gente conquista a felicidade. Pedro só poderia fazer o que fez, se tornar quem foi, com a plena consciência de amar a Deus acima de tudo. Você me ama, Pedro? É a mesma pergunta para cada um de nós. Porque é só amando que a gente alcança a felicidade. É só amando que a gente pode fazer as coisas que ele fez e muito mais. E Jesus então disse-lhe: amarás o teu Senhor, Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente vai navegando, então, pelas imposições da vida, no amor dos namorados, auxiliados pelas forças e energias que vêm do alto, pelos 2 primeiros anos,
onde a gente navega pela paixão, pelo Valentine's Day. E aí vem a vida, as dificuldades, as diferenças de opinião, de caminho. E você, aos pouquinhos, quem consegue, vai seguindo adiante. Pouco mais à frente, mais um presente de Deus. Agora na forma de um bebê. Bonitinho, meigo, não fala, não responde. Toda a condição de ser amado. E a gente vai amando de novo. Com toda a força. E vai aprendendo. Quando chega a adolescência, já ficou mais difícil. E aos pouquinhos a gente continua seguindo a vida. Vamos chegando à velhice. Vamos nos ajudando mutuamente. Preservando o colega, a colega. Dando a mão um para o outro. Enfrentando as dificuldades do corpo que não mais funcionam. Das coisas que caem. Nos abraçando e pensando talvez a respeito desse amor mais sublime, depois de tantos anos, que é o amor que une as almas, é o amor que persevera, que segue adiante, vai além da carne, para talvez um dia chegar no amor dos anjos. No sol. Sol que ilumina, no sol de Assis. No sol que é para todos, ilumina a terra e nos distingue um do outro. Não interessa a cultura, não interessa a raça. Amanhece todo dia e é para todos. Chico, muito sábio, nos disse: não se esqueças de que casar é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual, gradativa e profunda, é que surgirá a integração dos cônjuges. O amor é algo que tem que ser trabalhado todos os dias. Eu sempre brinco a respeito desse assunto, que a gente dá festa de casamento, mas devia celebrar pelo tempo que estamos juntos a nos compreender, a nos apoiar. Devíamos celebrar os 5 anos, 10, 15, 20 e tantos outros que chegam a 50, 60. Porque esse já é um novo estágio do amor. A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. Quanto mais nós entendermos isso, mais felizes seremos. Eu adoro essa colocação de São Vicente de Paulo, que ele diz, é um trecho só da mensagem que ele deixou para nós. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. É o elo, é a cadeia que eu falei no começo. A gente recebe, mas a gente também tem que se dar para ser feliz. A gente volta a Dona Joana. Na época de Jesus, Joana de Cusa tinha um marido muito difícil. E num dia, conversando com Jesus, ela perguntou para ele: querido mestre,
O senhor não acha acertado que eu possa lutar com meu marido para impor os vossos princípios? Fazer com que ele enxergue? Fazer com que ele enxergue o vosso reino? Que ele enxergue o céu que o Senhor nos descreve? E Jesus disse para ela: não, Joana. Ele devolveu uma pergunta. Por que Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que Deus não fulmina com um raio conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? Porque a sabedoria celeste não extermina as paixões, Joana. Transforma-as. O Pai não impõe a reforma a seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio. Vai. Esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce e enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Muito tempo depois, no ano 68, no auge das perseguições do cristianismo, nós encontramos ela na fogueira junto do filho. E eu vou ser sincero que eu sempre tive muita dificuldade com essa passagem da história. Muitas vezes pedi esclarecimento, orei e recebi de volta consolo, porque eu não entendia. Como a senhora foi queimada viva, com o filho ali implorar, para que abjurasse que era só uma fala, uma palavra, e a senhora se silenciou. Abjura, mãe, repudia Jesus. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Ela respondeu pedindo que ele se calasse, dizendo para ele: saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E então aquele que atou o fogo perguntou de maneira sarcástica: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela respondeu: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Foi só ao longo desse estudo que eu não obtive mais consolo, mas que eu aprendi a diferenciar a nossa escala evolutiva, o nosso caminhar, e compreender que os anjos, e somente os anjos, amam a Deus acima de tudo. Acima dos seus filhos, dos seus pares, daqueles que conviveram esse segundo na vida eterna, aos nossos lados. Esse é o nosso caminho. Ainda talvez a gente olhe para isso e esteja longe, mas que a reflexão a respeito disso nos dê a dimensão do caminhar do amor. E que aos poucos possamos ir galgando os nossos passos na direção felicidade
da felicidade eterna que Jesus nos prometeu. No instante seguinte, então, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Tem bom ânimo, Joana. Eu estou aqui. E assim, então, ela avançou para a felicidade que todos nós buscamos na vida, que é a felicidade eterna. A felicidade do amor e do servir, do amar a Deus acima de tudo e de todos. Que todos tenham um ótimo domingo.